Olá, turminha do quarto ano, hoje é sexta-feira. Viram como a semana passou rápida, né? Hoje a gente já está na nossa aula de geografia. Hoje nós vamos estudar sobre o clima e a vegetação natural, né? Da página 318 a 323. Antes, a tia Débora vai fazer a correção da atividade passada, né, do dia 16, que foi sobre a previsão do tempo. Só que assim, gente, como eu sei que muitos de vocês não estão morando em Cascavel, fica um pouquinho complicado fazer essa correção. Por quê? Porque muitos de vocês estão em cidades diferentes. Então é mais uma coisa assim, mais pessoal. Mas a tia Débora vai tentar ajudar vocês mesmo assim, tá certo? Tá certo? Onde tem nome do município, você vai colocar onde você está, tá? Aí, previsão do tempo para 16/10/2020. Máxima, nesse caso aqui, 32, temperatura mínima, 30, média, 30. Isso é para Cascavel. Possíveis características visíveis no céu: ensolarados, com poucas nuvens, tá? A tia Débora botou assim. Escreva uma frase para descrever a previsão do tempo que você pesquisou. Também é uma resposta pessoal. Então você pode dizer, a minha cidade tem muito sol, ou na minha cidade o tempo está ensolarado com poucas nuvens. E na B teria que desenhar o símbolo de acordo com o tempo da minha cidade. Nesse caso aqui, como eu disse que está ensolarado, eu posso desenhar um sol, tá? Porque também não tem nuvens, ok? Agora a gente vai para 318, né? Sobre o clima e a vegetação natural, tá certo? Então vamos lá. A vegetação natural, ela é formada de espécies de plantas que se desenvolvem naturalmente em um determinado lugar da superfície terrestre. E geralmente essa vegetação natural, ela ainda não foi modificada pelo homem, tá? Nós temos alguns biomas, algumas vegetações naturais aqui do Brasil, que é a floresta amazônica, o Pantanal, o Cerrado, a Caatinga e o Pampa ou Campos, tá? Infelizmente, com a ação do homem, esses biomas eles vêm sendo, devastados, tá? Mas a gente não vai se atentar agora a isso não. As características do clima, ela influencia diretamente o desenvolvimento da vegetação em diferentes aspectos, tornando as paisagens diferentes umas das outras. Então, como aqui no Brasil, eu vou pegar como exemplo o Brasil, nós temos diversos tipos de clima, nós também temos diversos tipos de vegetação. A floresta amazônica, como tem um clima mais equatorial, onde tem mais chuvas, é diferente do clima da Caatinga, que é um clima semiárido, né? Que onde a gente observa que é uma coisa mais seca. Então, as árvores, né? Até mesmo os animais que vivem na floresta amazônica é diferente dos que vivem na Caatinga. Por quê? Porque na Caatinga a gente observa que tem mais cactos, né? A vegetação mais rasteira, por causa que essas plantas, elas se adaptam melhor a esse clima mais seco. No livro de vocês, nós temos alguns tipos de paisagem. Acima aí, nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas e grande quantidade de chuvas, é propício o desenvolvimento de uma vegetação natural, densa e abundante, apresentando a diversidade de espécies de planta, como nessa área da floresta, no Equador, retratada na fotografia ao lado. Já em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas e longos períodos de seca, como nessa área do Quênia, na África, a vegetação ela é composta por árvores de médio porte, arbustos e gramíneas. E esses tipos de vegetação, eles resistem aos períodos de estiagem, ou seja, aos períodos de seca. Em lugares de clima frio
e pouca quantidade de chuvas durante o ano, desenvolve-se uma vegetação de gramíneas adaptada a essas condições climáticas, como nessa área da Islândia. E em lugares de clima quente e seco, ou seja, de temperaturas elevadas durante o dia e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolve uma vegetação natural adaptada à falta da água, né? Como a questão dos cactos. Um exemplo são os cactos retratados aqui no Arizona. Nesse caso aqui é no Arizona, mas nós temos também, né, os nossos cactos brasileiros, que é o mandacaru. Se você cortar um cacto, você vai observar que dentro dele tem água. Aí na 320 tem uma atividade. Você vai marcar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com as características do clima correspondente à imagem retratada, né? A vegetação no deserto em Utah, nos Estados Unidos. E como o ser humano, ele modifica essas paisagens, gente? O ser humano, ele modifica as paisagens das vegetações para diferentes fins, né? Para questão de fazer novos produtos, a questão da indústria, para vender, enfim. Ao longo do tempo, extensas áreas de vegetação natural foram alteradas pelo ser humano. O desenvolvimento de atividades econômicas como a agricultura, a pecuária e a exploração mineral e vegetal tem provocado intensas modificações nas formações vegetais naturais. E a gente observa que essas modificações acabam contribuindo para o desmatamento, para a extinção de diversas espécies animais e vegetais. E assim, quando isso ocorre, né, tem espécies na floresta amazônica, por exemplo, que nem são conhecidas e devido à ação do homem pode ser que nunca nem tenha se descoberto por elas, porque elas podem se extinguir e nem os cientistas ou a gente saber. Por quê? Por causa do desmatamento, das queimadas, né, da exploração que o homem faz com esse tipo de bioma. Não é só na floresta amazônica que sofre com essa devastação. Outros tipos de biomas também, tá? A expansão do espaço urbano também contribui para o desmatamento, pois muitas cidades crescem em direção ao espaço rural, geralmente com a retirada de áreas da vegetação natural. Quando isso ocorre, acaba contribuindo para que as mudanças climáticas elas também aconteçam. Diminua a ocorrência das chuvas e o clima ele fique mais seco, aquecido, né? O planeta ele fique mais aquecido. E aí a gente observa uma área da floresta amazônica queimada. O que foi que eles fizeram? Eles queimaram para agricultura e para a criação de animais, né? Na exploração mineral, que na 322, que vocês podem observar aí, gente, nós temos a exploração mineral como o do minério de ferro, bauxita e ouro. E o que é que está acontecendo? É necessária a retirada da vegetação natural do lugar. Em geral, além do desmatamento nessas extensas áreas, o subsolo é escavado e enormes crateras na paisagem são abertas. E aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer com a exploração mineral, pode acontecer o que aconteceu em Brumadinho no ano passado e em 2015 na cidade de Mariana. Lá, com a questão da exploração dos minérios, rompeu-se a barragem e o que foi que aconteceu? A mesma coisa aconteceu nas duas cidades. Muita lama destruiu as cidades, muitas pessoas perderam a vida. Os rios que tinha nessas duas cidades, não existem mais, porque eles foram mortos. Ele foi morto, digamos assim, devido à quantidade de substâncias tóxicas que foram para esse rio. Então, muita coisa se perdeu, além da vida do ser humano, né? Além de outras espécies, essas cidades elas foram destruídas devido
né, a questão do homem da exploração, de não haver, né, um planejamento, não sei se há também, a tia Débora está só criticando aqui. Mas além disso, gente, tudo que o homem faz com a natureza acaba voltando para nós também. Porque muitas cidades vivem com a seca, o tempo está muito quente, isso devido ao quê? A essa devastação que ocorre na vegetação natural. O que é que a gente tem que ter consciência de quê, tia Débora? De conservar essa vegetação. O que é que ocorre? Como está tendo muitas pessoas, muitas pessoas estão procurando casas e outras coisas a mais, o que é que acontece? Acaba desmatando uma área de uma vegetação que havia bem antes de nascermos, e aí essa área ela é devastada para fazer novas casas, estradas, enfim, o que a gente vê muito na questão desse loteamento, né? Que era que antes tinha nesses loteamentos uma vegetação natural que foi retirada para ter esse tipo de serviço. E o que acaba como consequência para nossas vidas? A diminuição de chuvas. Com a diminuição de chuvas, a agricultura ela acaba perdendo com isso, porque não tem tanta água. Nós, seres humanos, acabamos também sofrendo em relação a isso, porque a água ela é um bem indispensável a todos os seres vivos. O planeta mais aquecido, mais quente, por isso que a gente tem essa sensação de muito calor devido a essas consequências que a gente que nós seres humanos fazemos. Houve um caso na França onde houve uma chuva que acabou destruindo uma cidade que tinha lá, e eles esperavam que ocorresse essa chuva no intervalo de 100 anos, só que foi ao contrário, aconteceu no intervalo de 30 dias, para vocês verem o quanto nessa devastação da vegetação natural, elas também têm a ver em relação a essas tragédias que acontecem com a força da natureza. Então, essas chuvas que podem acontecer, podem acabar acontecendo de uma forma muito forte e acaba influenciando os mares, e acaba acontecendo tsunamis e outras coisas. Esses terremotos, tsunamis, essas queimadas, tudo ocorre, né, devido a essa devastação que o homem vem fazendo com a vegetação natural, né? Tudo isso são consequências dessas causas. E o que é que nós vamos fazer isso? O que é que nós vamos fazer, né? A Débora está um pouco já entrando por outro lado. Vocês vão encontrar no diagrama da página 322 essas palavras do quadro que acaba contribuindo para a devastação da vegetação natural. Quais palavras são? Agropecuária, mineração, desmatamento e expansão urbana. Depois que você encontrar todas essas 4 palavras, você vai escrever uma frase explicando o que essas palavras têm em comum. Não é uma frase que tenha todas as 4 palavras, não. É uma frase que elas têm em comum. Então, você pode dizer que as atividades econômicas, essas atividades modificam as formações vegetais naturais. Essas atividades contribuem para o aquecimento global. Essas atividades destroem as vegetações naturais. Enfim, você vai pensar. Na 2, você vai pesquisar ou em jornais, ou em revistas, ou na internet, uma reportagem sobre atividades que causaram algum tipo de alterações nas vegetações naturais do Brasil. Você pode citar esse exemplo da tia Débora, né? Pode citar a questão, se bem que esse ano aconteceu muitos casos de alterações de vegetações natural. Então, você pode colocar assim, a tragédia de Brumadinho, você pode colocar
o desmatamento que está acontecendo na floresta amazônica, que é uma coisa muito atual, acontecendo esses dias, as queimadas, né, do Pantanal, ou as queimadas que aconteceram na Austrália, as chuvas torrenciais que aconteceram na França, enfim, são muitas questões aqui que você pode colocar. Aí você vai colocar a manchete, que é aquela frase assim de efeito, você coloca aqui. A fonte, onde foi que você encontrou essa notícia? Tia, eu encontrei lá no portal do G1 da Globo. Não, tia, eu encontrei lá no R7. Não, tia, eu encontrei no Jornal Nacional. Então você vai colocar a fonte, de onde foi que saiu essa notícia. Atividade causadora da alteração. O que foi que ocasionou essa alteração na vegetação natural? As queimadas. Qual foi o que ocasionou essas queimadas? O desmatamento, essa chuva torrencial, enfim, né, de acordo com a sua notícia. O local. Mas é no Brasil, né, gente? Das vegetações natural do Brasil. Então esquece aí o negócio da chuva da França. Mas você colocar, não tem problema não. Onde foi que aconteceu? Não, tia, eu coloquei sobre a cidade de Brumadinho, então eu vou colocar aqui, Brumadinho. Não, tia, eu coloquei sobre o desmatamento na floresta amazônica, então eu vou colocar aqui, lá no Amazonas. Não, tia, eu coloquei no Pantanal, então eu vou colocar Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. Enfim, é de acordo com sua notícia. E o tipo de dano causado, o que foi que isso ocasionou na vida animal e vegetal dessa vegetação, desse bioma. Qual foi a consequência ruim que aconteceu? Por exemplo, na tragédia de Brumadinho aconteceu diversas mortes, o rio não tem mais, a questão do desmatamento da floresta amazônica, a extinção de várias espécies, como a arara azul, a questão também da ocorrência das chuvas. Não, tia, eu coloquei sobre o Pantanal, os animais também sofrendo com a questão, né, dos ferimentos em relação ao fogo, perderam o seu habitat natural, enfim, você vai de acordo com o que você colocou aqui, tá certo? Quando for na próxima sexta-feira, a gente vai continuar, né, sobre esse conteúdo, sobre como conservar a questão do meio ambiente, como aprendemos a nos conscientizar e a conservar o meio ambiente. Eu sei que vocês são crianças, mas as crianças, elas são o futuro do país. E muitos de vocês, eu sei que têm uma consciência assim, que muitos adultos deveriam ter, mais do que muitos adultos. Então eu acho que é importante a gente estudar sobre esses tipos de conteúdo. Às vezes mexe muito comigo, mas a tia Débora promete se acalmar, tá certo? Bom final de semana para vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, de enviar as atividades. Se você esqueceu de enviar hoje, não tem problema, envie amanhã, envie depois, mas o importante é vocês enviarem, vocês estarem em dia com as atividades, tá certo, meus amores? Tô sentindo muita falta de vocês. Segunda-feira agora tem Meet, então assistam, participem, é bem legal, a gente, né, se ajuda. Então seria importante também vocês participarem do Meet. Final de semana, tia Débora quer dar uma dica para vocês. A semana ela já é bem puxada, vocês têm que fazer muitas atividades, assistir muitas aulas. Então no final de semana vão descansar, se puder brincar, vão brincar. Não deixem para fazer as atividades de vocês no final de semana, não. O final de semana é para vocês descansarem, tá? É para vocês brincarem, tá bom? Então, descansem para quando for na segunda-feira vocês estarem, né, naquele pique todo para fazer as atividades, para iniciarmos mais uma semana, mais um ciclo, tá bom? Então, assim, desejo para vocês um bom final de semana, que Papai do Céu os guarde, que nossa Mamãe do Céu também guarde vocês, cubra com o manto dela. Desejo muita saúde
e um abraço no coração de cada um de vocês, tá bom? Então, tchau e não esqueçam de enviar as atividades. Um beijo e tchau, tchau!